Olá, tudo bem? Como estão todos? Sejam bem-vindos a mais essa live da nossa igreja, The Graceway Church. Nós estamos com uma série de mensagens chamada Jesus Explica, né? E nós temos procurado focar bastante na mensagem do Evangelho apresentada puramente por Jesus, e tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele expressou, né, ser a vontade do Pai, ele expressou ser a lei maior do amor, né, tudo isso que ele deixou e vive ainda em nós através do seu Espírito Santo. Nós temos procurado então reforçar essas mensagens, né, porque eu acredito que são mensagens com um poder transformador, um poder realmente de transformar vidas, né? Então, que a gente possa estar caminhando nesse sentido. Espero que os irmãos estejam sendo abençoados. Nós já falamos sobre Jesus Explica Amor, que foi, na verdade, quem trouxe foi o, o Fábio, né, a partir lá da França, da missão da França. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, amor é uma coisa, como ele mesmo disse, poderíamos falar, né, durante horas, mas realmente o amor é, é o ápice, né, da mensagem do Evangelho. Nós falamos sobre servir, né? Jesus explica servir, estava ali o pastor Sérgio, né, também apresentando então domingo passado. Hoje nós estaremos falando sobre Jesus explica misericórdia. Misericórdia. E na sequência eu pretendo ainda fazer Jesus explica fé. E antes de a gente entrar, né, propriamente na mensagem de hoje, eu queria que a gente estivesse colocando no nosso grupo, né, nas nossas orações, os pedidos que a gente tem apresentado da Cleusa, que está lá no Brasil, né? Ela teve Covid, mas ela teve que esperar, então, ficar livre da infecção, né, do vírus, da infestação viral, para fazer uma cirurgia. Ela está com a cirurgia, então, marcada para dia 2 de março. Estejam orando, então, para o sucesso da cirurgia dela. Nós temos ali o irmão da amiga da Consuelo, né, que ela fez um forward da mensagem desta amiga dela que pede pelo irmão, Jamil. Então, que ele teve então um problema ali de um dreno no cérebro, é uma coisa realmente bastante séria, mas a gente sabe que Deus, né, está ali, vai estar sempre ao lado dele, da irmã e dos médicos ali, cuidando para que ele tenha o melhor resultado possível, né, na situação em que ele se encontra. Nós pedimos ainda pela mãe da Luíse, a dona Lilian, né, que está fazendo quimioterapia. A Luísa está no Brasil, né, nesse período, e que Deus também possa estar abençoando a todos eles ali. Houve um pedido também da Loriette pela sobrinha, né, Larissa, que foi encontrada aquela bactéria, também parece ser uma coisa bastante séria. Houve um pedido da Adriana também no passado, né, pelo Doug, que teve também um coágulo, né, um trombo na perna, e que é muito dolorido, mas que também estaria passando por um processo talvez de remoção ou de dissolução, né, deste coágulo. Que a gente possa então estar fazendo como Jesus sempre orientou, né, falando em secreto com o nosso Pai que está no céu. E Ele vai ouvir a nossa oração, né? Eu não tenho nenhum poder especial, ninguém tem nenhum poder especial, mas cada um de nós tem esse acesso direto ao Pai. E a gente pode então, em oração, né, colocar ali os nossos anseios, os nossos pedidos, as nossas misérias, já que nós vamos falar hoje sobre misericórdia, e sabemos, né, que a gente sabe essa certeza de que nós temos então um Deus misericordioso, um Deus
que se compadece por nós. Então, estejamos todos, então, nesse mesmo espírito, colocando essas coisas em oração. Então, falando sobre Jesus explica a misericórdia, né, hoje eu queria, então, começar apresentando para vocês o significado da palavra misericórdia. Tá? Quando eu coloco isso, eu quero que nós todos tenhamos pelo menos um contexto, uma base, né, de referência, para que a gente não esteja falando sobre alguma coisa que pode ter um significado para uma pessoa, pode ter um significado para outra, ou para uma cultura, ou para uma língua, né? E a gente sabe que a própria Bíblia tem essa diversidade, né, de línguas e culturas também dentro dos escritos sagrados, né? Misericórdia, né, segundo o dicionário, né, e segundo o que eu encontrei com definições que me pareceram bastante esclarecedoras, ela, o número 1 aqui diz, é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, né? Isso também é um sentimento de dó, compaixão e piedade, né? E, com o significado número 2, é um ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência, graça e clemência. Então nós podemos perceber por essas duas definições de que essa palavra ela tem, né, no dia a dia, na nossa vida, ela tem esses significados, né, que as pessoas conhecem o que seria misericórdia através dessas coisas. Eu achei importante colocar aqui, principalmente esse número 2, que diz que é ato concreto de manifestação do sentimento, né? Por quê? Porque exatamente a palavra, né, que eu encontrei também no hebraico, que chama-se rakam, né, que é a palavra usada para misericórdia, o pastor Paulo sempre fala isso, né, que o hebraico é uma língua muito concreta, né, ela não tem coisas muito abstratas para se falar, né, então tanto assim que, né, ela fala, por exemplo, a posse, né, de alguma coisa é você botar o pé no chão, né, então isso é a posse, porque é muito físico, é muito concreto a linguagem, né, então não tem conceitos. Rakam é o nome que se dá ao útero materno, ao ventre. Então, olha que interessante, né? A palavra misericórdia, né, em hebraico, né, rakam, que quer dizer útero. Tem todo esse sentido de proteção, né, tem todo esse sentido de embrionário, de uma coisa que está ali nascendo e precisa ser protegida, né? Muito interessante. E aí o rakam do hebraico, ele tem na verdade duas palavras já na língua grega e no latim também, que derivam, tem uma diferenciação um pouquinho maior, né, do que é esse útero, essa proteção. Por um lado você tem a compaixão, né, e a compaixão é essa coisa de você conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, se colocar, se compadecer, sofrer junto, né? Sofrer junto. Então, quando eu vejo essa definição de compaixão, de compassion, né, eu noto que é um sentimento. Eu noto que ele está por trás, ele é uma reação, né, uma coisa mais emocional do que a palavra misericórdia. Mas elas andam juntas. Por quê? Porque a misericórdia, pela sua própria definição, ela é a compaixão e bondade demonstrada pela miséria alheia. Então veja bem, uma coisa é você ter a compaixão, se compadecer, né, pelo outro, né, pelo irmão, por aquele que está no caminho, e você então demonstrar bondade por essa miséria, né? A palavra misericórdia também no latim
é a miséria, e córdia, que é o coração, né? De cardíaco, né? Então quer dizer o seguinte, não é só você você enxergar a miséria com o coração, né? Mas também agir, né? Agir. E eu coloquei aqui também dois exemplos, né? Dois exemplos que a gente sabe de misericórdia. Por exemplo, quando um preso, né, está vamos dizer que ele foi condenado, ele está pedindo para o juiz, né, misericórdia, tipo assim, olha, né, qualquer tipo de misericórdia, ou seja, uma pessoa que tem poder e pode, na verdade, fazer alguma coisa para aquela situação que aquela pessoa se encontra. Uma mãe, por exemplo, chega perante o juiz e pede misericórdia pelo filho, né? Então, essa é uma coisa, você pedir misericórdia para alguém que tem poder. Mas também tem um significado quando você também age sem ter poder, tá? Que é o caso, por exemplo, de Médicos Sem Fronteira. Médicos Sem Fronteiras é uma missão, são missionários que vão simplesmente fazer o bem, vão ajudar, né, pessoas que estão numa situação miserável, certo? Então, existem esses dois lados. Existe o lado da misericórdia, de quem tem poder de dar misericórdia, e tem a questão do simplesmente sentir e fazer, né, efetuar alguma coisa aqui no plano, né, terreno, sobre a situação de miséria das pessoas. Ok? Então, na Bíblia, eu encontrei pelo menos um exemplo de cada um, né, desses textos, né, dessas palavras. Então, o primeiro que eu apresento aqui, em Lucas, né, é exatamente quando o filho, né, o filho pródigo que volta à casa do pai, né, o texto aqui diz o seguinte: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ainda longe, né, lembra que ele teve a ideia, vou voltar para o meu pai, vou falar que não mereço, mas que eu aceito, inclusive, qualquer coisa que ele me der. Mas estando ainda longe, o pai o viu e se encheu de compaixão. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Ok? Então a gente vê aqui compaixão, que é exatamente nesse sentido de sentimento, né? Compaixão no sentido de sentimento. Tá? Ele ainda não fez nada pelo filho, né? Ele não teve ainda um ato misericordioso. Ele, nesse primeiro momento, ele teve simplesmente o quê? Um sentimento de empatia, um sentimento de acolhimento, um sentimento de ficar junto, sofrer junto, né? Porque o filho estava chegando ali em uma condição miserável, né? O outro texto que eu apresento é o texto onde a gente vê Jesus, né, falando ali em Lucas sobre a questão da misericórdia, né, da misericórdia, e agora a gente vai para a misericórdia realmente com essa característica de ação benevolente, de fazer algo, não é só ter a compaixão. Você tem a compaixão e ela te leva, né, a um ato de misericórdia, né? Ou seja, de fazer algo de bom pela miséria do outro, né? E nesse texto aqui, ele está ali falando, a gente também já passou por esse texto, né, algumas vezes, né? Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar que receber nada de volta. Né? Lembra que a gente está falando de gratidão, a gente está falando aqui de generosidade. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Deus, o Altíssimo. Ele é bondoso para com ingratos e maus. Sejam misericordiosos. Jesus falando para mim, para eu e para você.
seja misericordioso, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus falando, hajam sempre com misericórdia, como Deus age sempre com misericórdia. Tá? Porque ele é bondoso até para os ingratos e maus. Né? Então, quando você dá, não espere nada, tá? Não se revolte, tenha misericórdia, né? Tenha esse ato misericordioso, de bondade, independente se a pessoa é ingrata ou se a pessoa é má. É isso que Jesus falou. Tá? Então, a gente vê também ali em Atos dos Apóstolos, desculpe, não é em Atos, é a carta de Paulo aos Efésios. Ele falando realmente, né, como agora nós temos esse exemplo de misericórdia, ou essa referência à misericórdia de Deus para conosco, né, que é a referência máxima, na verdade, da cruz. É a referência de Deus entregando o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Tá? Isso é um ato de benevolência, tá? Baseado na infinita misericórdia de Deus. Porque nós estávamos perdidos em pecados e em delitos. Nós estamos então nessa situação miserável, miserável que somos, né? Que não conseguimos fazer o bem. Então, está aqui em Efésios, Paulo dizendo o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, pela graça, pela misericórdia de Deus, por esse ato altamente generoso, bondoso, de entrega, né, de entrega máxima, de Jesus, o Cristo, né, nós fomos amados, então, e fomos salvos. Esse é o Deus misericordioso, esse é o Deus que a gente tem, né? E é muito importante a gente saber que Deus é misericordioso. Mas é importante também saber que esse aspecto, né, da vida cristã e esse aspecto espiritual da vida plena é também o que Jesus nos mostrou, é o que ele viveu. E é o que a gente deve aprender com Jesus. Né? Então, nessa série Jesus Explica, nesse caso aqui, não foi uma pregação, não foi de dar um exemplo, né? Não foi de dizer uma parábola para você pensar no que é misericórdia. Ele mostrou, ele mostrava atos de misericórdia. Você pode ler os evangelhos, cada capítulo, e você vai ver, você vai identificando Jesus tendo misericórdia. Né? Esse primeiro texto que eu apresento, né, é o texto ali do cego, né, que em Marcos 14, 10, 47, diz o seguinte: quando ouviu, o cego ouviu, né, ele não via, que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja bem, tem misericórdia de mim. Ele está pedindo para alguém que tem poder para fazer algo de bom. Algo que mude a condição miserável que ele se encontra. Ele pediu misericórdia. E Jesus, como é que ele agiu? O cego respondeu: mestre, Jesus perguntou para ele, né, o que queres que eu faça? Né, que é a sequência. Mas eu quis ressaltar aqui o quê? A ação. Tá? O cego disse: eu quero ver. O que Jesus disse? Vá. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão.
e seguiu pelo caminho. E seguiu Jesus. Então é maravilhoso essa ação de Jesus, de misericórdia. Está ali um ser humano, né? Um ser humano numa situação miserável, e Jesus dizendo, né? Eu tenho o poder, eu vou te fazer o bem. Eu vou fazer o bem, você agora vai recuperar a visão. Nós sabemos, né, que mais importante do que o milagre, né, é o fato de que ele teve fé. E é por isso que, inclusive, na sequência nós vamos falar sobre Jesus explica a fé. Mas no sentido de Jesus mostra misericórdia, tá? Nós temos aqui, então, quase todas as situações de que ele fez, né, o bem, ou ele perdoou alguém, ou ele tirou a lepra, né, da pessoa, é um ato misericordioso. É um ato misericordioso. Certo? Então Jesus mostrou com a sua vida o que é ter misericórdia. Aí você fala, mas eu não vou curar a pessoa. Talvez, por que não? Jesus falou que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você ordena a montanha a ela mover e ela move. É uma metáfora. E é superlativa também. Mas a questão da fé, a fé move montanhas. Né? E ele está dizendo aqui que a gente pode ter atitudes de misericórdia para com pessoas necessitadas dentro daquilo que nos é dado. Né? Eu dei o exemplo então dos Médicos Sem Fronteiras, por quê? Porque ele estudou, fez medicina, tal, ele jurou que ele iria salvar vidas, né? Fazer o bem para a saúde das pessoas. E em vez de ele ganhar dinheiro, né, ele foi numa missão para eventualmente ajudar refugiados, eventualmente ajudar pessoas que não têm mais uma estrutura social, né? E ele se compadece daquela miséria, né? E vai lá e faz alguma coisa, né? Todos nós, na verdade, podemos sempre, né, fazer alguma coisa. Né? A empatia, a compaixão, né, é o primeiro ponto, é o primeiro passo. O primeiro passo é você se colocar na pele do outro, se colocar no sentimento de que o outro, né, está passando por aquela necessidade, por aquela desgraça, né? Ou por uma situação de extrema calamidade. Nós tivemos agora recentemente, até o pastor Sérgio falou com a gente, lá no Texas, né? Milhões de pessoas passando frio, muito frio. Né? Infelizmente, é uma situação que eu, pessoalmente, não posso fazer nada, mas eu posso, eventualmente, mandar um dinheiro para uma associação, para alguém que esteja lá distribuindo comida, distribuindo sopa, e também ter uma participação, né, dizendo, eu quero fazer o bem para essas pessoas que estão sofrendo. Né? O mundo tem muita gente necessitada. E cada um de nós não vai poder fazer a quantidade de coisas que se apresentam. Mas eu acredito que cada uma dessas oportunidades que se apresentam, quando elas se apresentam para você e é próxima de você, é Deus indicando, é Jesus dizendo, eis aqui um pequenino. Aquele que acolhe o pequenino, me acolhe. Aquele que dá água para o pequenino, está me dando água. Aquele que vestir o pequenino, está me vestindo. E esses que estão fazendo isso, eu vou encontrar no céu e vou dizer, bem-vindo. E aqueles que não fizerem isso, ele vai dizer, afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. Isso está em outra parte que a gente conhece também, da vida de Jesus.
Eu queria, já indo, né, finalizando, falar sobre esse exemplo que eu acho que é o exemplo máximo, na verdade, de, da compaixão de Jesus. Porque Jesus era Deus, se fez homem, né, se despiu de todo o seu poder. E o mais importante, né, do plano de salvação de Deus em nos dar Jesus, aqui como Filho, né, vivendo entre nós, a segunda pessoa da Trindade, é que não tem outro Deus, né, que você possa dizer que teve empatia pela vida humana como Jesus. Ele é Deus, mas ao ser humano, né, ele teve compaixão. Ele se pôs no lugar de um ser humano. Ele se pôs no meu lugar, no seu lugar. Ele sabe o que é passar as dores do ser humano. Ele sabe o que é isso. E eu quis ressaltar aqui esse exemplo, que eu acho que é um exemplo máximo, né? Que é ali a situação onde Lázaro, né, estava doente, falaram para ele que Lázaro estava doente, ele estava no caminho, demorou. Quando chegou, né, a Maria, né, falou para ele, ele já morreu. Então acontece essa cena aqui, né? Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, né, tinha mais gente ali acompanhando Maria, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Jesus chorou. É descrito então, né, na Bíblia, é descrito ali nas Escrituras, esse texto então de João, que esse Deus que tem todo o poder, e é todo misericordioso, né, ele também tem compaixão. Ele também sentiu as dores de um ser humano. Ele chorou. Você acha que ele chorou por quê? Né? Se ele fosse talvez um líder, né, como esses líderes humanos, né, que a gente vê por aí, ele ia falar assim, não, pode deixar, tá, morreu, mas eu tenho poder para ressuscitar. Tá, não se preocupa não. Vocês estão, não sei porque vocês estão chorando. Por que vocês estão chorando? Eu sou Jesus. Eu sou o cara. Deixa comigo que eu resolvo. Isso seria uma atitude, né, tão baixa, tão não cabe no Espírito Santo. Não cabe no Espírito Santo. Por isso que você não vê Jesus aqui dizendo o seguinte: ora, vocês de pouca fé. Não foi isso que ele falou. Pô, vocês não estão vendo que eu posso ressuscitar? Não é esse o ponto. O ponto é, Maria estava chorando. Ele viu, ele sentiu a dor de Maria. Então, quando você tem essa capacidade de empatia, você tem essa compaixão pelo ser humano, você sente a dor dele. Você sente a frustração, você sente a situação em que ele se encontra e você se compadece. Tá? Se compadece. Você não vai, né? Jesus se compadeceu, ele chorou junto. Por quê? Ali, né, depois a gente vê também em Romanos, Paulo falando isso, porque ele também aprendeu, né, com todos aqueles que andaram com Jesus e com o Evangelho da Salvação. Ele diz então ali na carta aos Romanos, ele diz o seguinte: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: tenham compaixão. A compaixão, se você não sentir compaixão, você não vai ter misericórdia.
Não tem como. Muitas vezes você tem o poder de fazer alguma coisa de bom, mas você não vai fazer. Por quê? Porque não houve a compaixão. Não houve essa motivação interna, não houve esse driver, né? Você não se compadeceu pela situação da pessoa. E você não vai poder ser misericordioso se não tiver compaixão. Jesus não só teve compaixão, chorou, como foi misericordioso, como Deus é misericordioso. Jesus chegou lá e falou, ele só está dormindo. Falou, vem para fora. E Lázaro ressuscitou dos mortos. Lembre-se que foi um milagre tão grande, né? E que estava Maria ali, inclusive, acompanhada de vários outros judeus, como diz o texto, que todo mundo começou a falar o seguinte, vamos ter que matar esse cara. Vamos ter que matar. Porque acreditar nele, eles não conseguiam acreditar. Esse era o problema da religião. Né? Acreditar que ele era Deus e que ele chorou no mesmo momento e no momento seguinte ressuscitou Lázaro. Quem é que pode fazer isso? Só Deus. Então nós temos um Deus assim. Mas esse mesmo Jesus que fez tudo isso, que viveu entre nós, que foi documentado nos 4 evangelhos, e que é misericordioso, você sabe o que ele falou ali em Mateus 5, no Sermão da Montanha? Ele disse o seguinte, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, Deus, com todo o seu poder, tá? Ele vai ser misericordioso com você. Mas ele, na mesma medida em que você também é misericordioso com os irmãos. Porque muitas vezes Deus atua através de você, aqui nesse mundo. Assim como ele atuou através de Jesus. Deus vai ser misericordioso, usando o coração de um irmão para fazer misericórdia para o outro irmão. Às vezes você nem conhece a pessoa. Mas aquela pessoa que agiu com você com misericórdia foi de Deus. É aí que muitas vezes os judeus, os religiosos, não conseguem admitir. Não conseguem. Agiu com misericórdia para com você, fez o bem para você, independente da sua situação, foi de Deus. É uma pessoa que está vivendo, na verdade, dentro do Espírito Santo. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos obter misericórdia de Deus. Tá? E vamos obter misericórdia dos irmãos também. E vamos viver num mundo mais misericordioso. Eu sempre acho que o mais importante, além da utopia, de a gente pensar que isso é possível, porque esse seria o reino de Deus, o reino dos céus aqui e agora, tá? Além da gente ter utopia, é importante que a gente seja o quê? Que a gente seja humilde e peça para Jesus. Peça para Jesus trocar o coração. E propague esse evangelho para mais pessoas. Porque só com mais e mais pessoas convertidas é que essa utopia pode ser verdade. Para todos aqueles que creem em Jesus e estão obedecendo o que Jesus disse que é o caminho para a salvação, isso será realidade no céu, mesmo que isso não aconteça agora. O seu coração já é misericordioso. Então, Deus também vai agir com misericórdia. Para finalizar, então, só colocando para vocês mais um textinho ali de Jesus,
quando ele estava dizendo o seguinte: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele solta essa frase, parece que no meio do nada, tá? Os discípulos estavam dizendo, mas por que você está comendo com pecador? Por que você está comendo com cobrador de impostos? Ele falou o seguinte, vão aprender o seguinte, vão lá nos seus antigos escritos, que vocês conhecem. Esse texto está lá em Oséias, tá? Então, na Bíblia, em geral, tem uma marcaçãozinha. O desejo, misericórdia e não sacrifício está lá em Oséias. Só que ele não falou a frase toda. Ele falou assim, vai aprender o que quer dizer isso. Então eu fui lá aprender o que quer dizer isso. Tá? Porque lá está escrito o seguinte, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Mas não para aí. Essa comparação, misericórdia e sacrifício, ele desce para uma outra comparação. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Quer conhecer a Deus? Tenha misericórdia. Os sacrifícios não agradam a Deus. O holocausto era verdadeiramente queimar alguma coisa, fazer a coisa pegar fogo e desaparecer. Aquilo era o holocausto. E ele está dizendo aqui o seguinte, eu vim para os pecadores. Eu vim para efetuar a misericórdia divina. Eu sou o cordeiro que vai ser imolado por todos os pecados. E todo aquele que nele crê, que em mim, né, que crê em Jesus, terá a vida eterna, na medida em que você tem fé de que Ele é o caminho, Ele é a salvação. A vida dele é o jeito que você vive para agradar a Deus. Então, na medida em que você quer espelhar o que Jesus viveu e que Jesus falou, siga os exemplos de Jesus. Chore com os que choram, ria com os que riam, com os que riam, riem. E tenham empatia, sejam acolhedores. Sentem-se, vão se sentar na mesa, tá? Com o pecador e com o cobrador de impostos. Por quê? Porque isso também é um caminho de empatia e de compaixão. Eu tenho no meu coração, muitas vezes, essa compaixão de pessoas que não foram atingidas ainda pela palavra de Jesus. E é por isso que eu estou aqui falando. Por que é compaixão? Porque eu sinto a miséria da pessoa. Eu sinto que falta Jesus. Então, se falta Jesus e ela está nessa miséria, eu devo ter misericórdia. E uma das coisas de bem que eu posso fazer é o quê? Levar a palavra. Levar a palavra de Jesus. Mostrar como Jesus é o caminho. Eu espero que isso possa também transformar vidas. Amém? A gente se encontra na próxima semana.